dentro de breve, ele está gravando. Boa noite, pessoal, oficialmente agora. Estamos aqui em uma véspera de feriado. Vamos ficar em casa amanhã. E qual é a ideia hoje? Repassar um pouco sobre o trabalho, o feedback da AP1 e falar dos outros 3 trabalhos que eu fiz em função desta AP1. Fiz uma alteração no encaminhamento, que eu hoje iria trabalhar BNCC, mas vou voltar a trabalhar as diferenças. Tá? Primeiro, eu quero agradecer os vídeos, tá? O pessoal se puxou, tem gente que fez até chapinha para aparecer no vídeo, isso foi show de bola. E muitos legais, bem legais, e alguns outros que tem que, por isso que eu estou fazendo esse trabalho de novo, e tendo esse trabalho do feedback, porque alguns não entenderam ainda qual é a ideia de que é uma abordagem, o que é uma tendência, né? Como é que é um pensamento sobre uma aprendizagem. Então, eu vou voltar justamente hoje a falar sobre isso, correto? Bom, em termos de nota, vocês devem ter visto as notas de vocês, às 18 horas liberei para vocês vissem. Não se assustem. Metade da turma tirou 1,5. Valeu 1,5, metade da turma tirou 1,5. A outra quase metade, um pouquinho menos, tirou 1. E só 2 colegas tiraram meio, correto? Dos 16 que fizeram a entrega. 5 não entregaram a atividade, sabendo, eu já sei que 3 já nunca participaram da aula, e outros 2 participaram no começo, faz tempo que não participam, então eu estou na média 16, número 16 alunos, correto? Bom, vamos lá. Abordagem, pessoal. Abordagem é uma questão assim, qual é o teu pensamento para ensinar, o teu processo de como tu vais passar o conteúdo e o teu relacionamento desse conteúdo com o ambiente todo, nos quais os próprios alunos. Não é simplesmente, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Não. Quando eu tenho uma abordagem, um pensamento sobre o que estou aprendendo, que eu vou ensinar, desculpa, desde o meu conceito. O que eu quero de educação física? Assim. Como vai ser a minha linguagem com os alunos? E como que vou desenvolver as aulas? E vai culminar isso, como que eu vou avaliar o que eu estou trabalhando? A avaliação faz parte ainda da aula, faz parte de todo o processo de conhecimento. Então, não é só, agora é assim, agora é assim. Não, a abordagem é toda uma concepção. Tanto se for contratado numa escola, e essa escola trabalha de forma construtivista, tua forma de dar aula, todo o tempo é através dessa linha construtivista. Se for uma linha esportiva ou desenvolvimentista, tem que ser através disso. Então, compreensão do que é a abordagem é fundamental. Para que vocês não misturem conceitos, não misturem e atrapalhem a criança na forma de aprendizagem. Quando tu dá técnica para crianças lá de 9, 10, 11 anos de idade, tu tá na linha desenvolvimentista, tá dizendo como que deve ser feito. Mas vai melhorar a performance. Bom, não vou nem questionar se é bom ou ruim isso, tô falando que tu estás trabalhando desta forma. E quando tu diz para a criança que ela tem que resolver os problemas, tu tá trabalhando mais a linha da psicomotricidade, ou seja, tu faz o ambiente e ela tenta resolver. Né? Psicomotricidade. E quando tu constrói regras, constrói o próprio ambiente ali, tu está ali negociando com ela, tu está construindo o processo, é construtivista. Então, não dá para numa aula tu trabalhar a linha desenvolvimentista, na semana que vem vai trabalhar com psicomotricidade, não tem como. É uma sequência do início ao final das tuas aulas, do ano inteiro. Por quê? Porque é a concepção de educação que tu tens. Isso tem que ficar bem claro, porque em alguns pecaram porque não sabiam lidar o que é uma coisa e o que é outra. E isso tem que ficar bem claro, certo? Dúvida sobre
o que é concepção, o que é a mesma coisa que a abordagem ou tendência, é a maneira como eu penso e eu tenho que seguir isso adiante. Não é exercícios diferentes. Tanto é que os conteúdos da psicomotricidade é diferente dos conteúdos do desenvolvimentista. Por quê? Porque é a maneira de pensar diferente. Quando eu estou trabalhando uma linha mais progressista, mais cultural, é diferente, óbvio, que da própria psicomotricidade ou desenvolvimentista. Então, vamos lá. Agora me ajudem. Na linha desenvolvimentista, qual é o foco do trabalho? É ir desenvolvendo desde o mais simples até o mais complexo. Tipo, ele vai aprendendo aos pouquinhos, gradativamente, digamos assim. Primeiro uma coisa, depois algo que dá uma sequência naquele mesmo ato, como num passe, por exemplo. Uma ação um pouquinho mais complexa do que aquela primeira, e assim vai indo até construir tudo. Tá. E eu vou pegar o gancho da Letícia. Técnica, né, professor? Claro. Na técnica é estratégia. Professor. Aqui, fala, Fernandes. Uma dúvida aqui, tipo, tem lá eu pegar o método analítico, ele entra mais na linha do desenvolvimentista? Como assim, se eu for usar, que é passo a passo? Sim, depois a gente vai ver a técnica, o misto, parcial, analítico, recreativo, aí como tu está trabalhando aquela sessão, aquela aula para ensinar aquele conteúdo, mas não é abordagem ainda, certo? Sim, certo. E, então, vamos por partes, né, que nem Jack Stripador, né, vamos cortar em partes, mas a gente vai chegar lá. Mas vamos lá, linha desenvolvimentista é a habilidade motora. Desenvolver a habilidade motora. Qual é a base disso? A base é David Gallahue. É um livrinho bem fininho, que ele fala que vai aparecer aí ao contrário para vocês. Educação física. Já tá bom. Educação física desenvolvimentista. Apareceu certinho, a câmera tá certa. Que para mim aparece virado aqui, mas que bom para vocês. Então, Gallahue e Donnelly, eles criaram essa linha através dos conhecimentos do próprio Gallahue e Osman, ajudados por outros, e tem aqui toda a abordagem, desde a teoria desenvolvimentista, a teoria de desenvolvimento motor, e aí ele faz lá toda a função, o que trabalhar, como trabalhar, inclusive ele dá sugestões de aula aqui, avaliação, só que toda avaliação, já que a aula, o objetivo é a habilidade motora, ele tem que avaliar o quê? A Laura tá me espancando aqui. Deixa ela aí. Ela quer vir no teu vídeo, a voz dela também apareceu. Vamos lá. Me ajudem. Se eu estou desenvolvendo uma habilidade motora, o que eu tenho que avaliar? Se ele está progredindo no movimento. Naquela habilidade motora. O progresso do aluno na habilidade motora. Eu tenho que avaliar o quê? A habilidade motora. Como é que na linha da teoria desenvolvimentista, a teoria de desenvolvimento motor, se dá as habilidades? Lá, quando vocês fizeram desenvolvimento e aprendizagem motora. Hoje vai ser tudo com perguntas para vocês. Eu estou achando que metade de vocês leram, viram os vídeos, inclusive o slide que eu passei, e tem gente que não leu, olhou meus vídeos e tentou copiar alguma coisa. Mas vamos lá de novo. Que o Henrique está perguntando. Assim, se é a habilidade motora, como que coloca os autores desta linha, como é que é a divisão de aprendizagem motora deles? Atenção, 3, 2, 1, nada. Vamos lá. Vamos lá. Ele trabalha com 4 fases. Não sei se vocês lembram disso. A teoria da ampulheta, de David Gallahue e Osman. Mais ou menos? Alguém nunca viu isso? Tem gente perdida aqui ainda.
Helena. Vamos lá. Viram ou não viram? Estão me escutando? Só vi. Tá. Então vamos lá. Mas eu não Eu me não lembro. lembro. Eu acho que eu não li essa parte, porque eu li todos aqueles negócios, eu li todos os vídeos e eu não me lembro de ter lido isso aí. Fiz uma leitura muito dinâmica, eu acho. Não, eu não tinha colocado isso, porque era claro para vocês, porque já fizeram uma disciplina chamada Desenvolvimento e Aprendizagem Motora. Não é. Então eu vou recordar algumas coisas aqui. David Gallagher, para formar essa linha, ele fez a teoria da ampulheta, no qual ele dividiu em 4 fases de desenvolvimento motor. A primeira é reflexiva. O que é reflexiva? Sem controle nenhum. Nós nascemos sem controle motor. Eu não consigo desenvolver experiências porque meu cérebro não está maduro ainda. Vocês podem ver crianças de 3 meses de idade não vão conseguir ficar em pé. Por que não vão conseguir em pé? Porque o processo neurológico, maturação do cérebro dele ainda não está pronto para isso. Tu pode, Letícia, que é a mãe, a Luciana também, que é uma filha, né, Luciana? A Jéssica deve ter umas 2 filhas ali também, não fala nada. O Renato também não assumiu. Eu tenho uma filha. A mãe. É legal. A mãe e o pai ficam com essa de 3 meses ali. Fala papai, fala mamãe, fala papai. A criança nunca vai falar, porque o processo de aprendizagem, que é neurológico, não permite, porque o lado biológico está sendo preponderante em relação ao ambiente ou às tarefas ao seu redor. Então, primeira fase do desenvolvimento motor é reflexiva, sem controle nenhum. Nós não temos controle, certo? A criança nasce com 7 ou 8 programações básicas para sobreviver. Que o médico, hoje, ele faz, quando nasce a criança, faz testes de reflexo. Ele coloca ao lado da boca, a criança tem que ir lá tentar fazer o beicinho, chupar. Então, a criança tem esse reflexo. Como que o mais legal que eu acho de todos, onde que é uma pressão, a criança está assim, o médico faz a pressão para o centro do peito e a criança automaticamente, porque é um reflexo, estende os braços. A criança fica assustada do que está acontecendo. Isso é um reflexo. Se tu pegar uma criança e der o dedo, ela vai fazer ação de preensão. E tu consegue levantar a criança sem problema nenhum. E se tu pegasse a criança e fazer que ela encoste os pés numa superfície plana, ela vai fazer como se ela estivesse caminhando. Isso está em programas, certo? Isso já está codificado. Só que esses programas estão com níveis de controle cerebelo, medula cerebelo, certo? Eu tenho que cortar esses níveis de controle aqui para que o córtex pré-motor, que fica mais ou menos nessa região aqui, dá para ver bem essa região aqui, uma coisa que o Guilherme não dá para fazer isso, tá? Nessa região aqui, no córtex pré-motor e motor, sejam os donos dos caminhos, os controles. Então, tem que inibir o controle cerebelar automático, reflexivo, para termos o controle motor níveis corticais, certo? Para isso, nós passamos por uma segunda fase, chamada de rudimentar. Nessa fase rudimentar, eu faço quebras desses controles aqui, porque eu começo a mexer em coisas. A partir do 3º, 4º mês, a criança começa a pegar objetos, de forma muito inexpressiva, em termos assim, é um gasto energético muito, muito grande, certo? É um gasto de energia, ela não consegue controlar direito a função. Por que é rudimentar a segunda fase? Porque eu não tenho o controle daquilo realmente que estou fazendo. Imagine vocês tivessem dormido sob o braço. Já aconteceu com vocês, né? Isso, várias vezes, inclusive. E aí tem aquele momento, o braço dormente, tu acorda e tu não consegue mexer o braço.
E aí ele começa a mexer um pouquinho. Esse momento aqui, esse controle é igual do momento rudimentar. Tu quer fazer as coisas, mas teu corpo não sabe como. Correto? Professor, Chora. essa parte aí que tu falou é igual a criança quer que ela ande devagar e ela sai correndo. Tipo isso? Pode Ela não ser que consegue sim. controlar. Ela não consegue controlar. Pode ser que sim, é um comando que ela tem. Certo? Ali que não tem o controle ainda dela. Mas assim, ó, imagina o seguinte, todo mundo sabe caminhar normalmente. E aí, lá pro André e com o Guilherme, eles têm que usar sapato alto. Nunca usaram na vida deles. Botaram o salto alto, como é que eles vão caminhar? Vão caminhar como se estivessem todos cagados, né? Vão caminhar todo duro. Não sabe caminhar, tem que equilibrar o corpo. Não, o André já sabe caminhar. O André já viu de salto alto. É, por isso que eu disse, imagina se usando pela primeira vez, né? Então, quem já tem jeito, já... E aí deu, né? Então, assim, nesse momento, caminhando todo duro, é que houve uma alteração no movimento que tu já fazia anteriormente e que o teu corpo, o teu cérebro, não sabe te dar o sinal correto como caminhar. E aí ele manda energia tanto para os teus músculos agonistas como antagonistas. E tu fica duro por quê? Porque tanto o agonista como o antagonista estão sendo estimulados. E aí tu fica todo duro. Entenderam? Quando pegar uma raquete pela primeira vez, vocês vão ficar todo duro batendo. Por quê? Porque teu cérebro não sabe como realizar o movimento. Pela experimentação, por exercícios, os aferentes, os eferentes, aferente leva a informação para o córtex, o eferente traz a informação de como deve ser feita a resposta, vão dando informações ao cérebro. Ele vai criando uma espécie de caminho neural de qual músculo ou qual ação que deve ser feita naquela região. Ou seja, à medida que eu vou experimentando, treinando, eu vou melhorando. Não deixa de ficar todo duro. Tá? Então, esse primeiro momento que eu estou todo duro é rudimentar. E quando eu consigo realizar o movimento com controle do movimento, segurei a raquete, sei como bater na bola, já é fundamental. Movimento fundamental são tudo aquilo que o corpo permite fazer. Por exemplo, assim, correr, saltar, pular, arremessar, tudo que o teu corpo permite fazer é fundamental, é padrão de movimento que todos nós temos. Rolar no chão e assim por diante. Né? Só que o fundamental, ele é dividido em 3 estágios. Inicial, elementar e maduro. Inicial, eu tenho um certo controle, tenho muito gasto energético e erro muito. Elementar, eu consigo acertar, mas eu tenho ainda muito gasto energético ainda. E quando eu estou maduro, eu consigo realizar o movimento super bem, com menor gasto energético. Quer dizer que eu automatizei o movimento. Que o grande objetivo nesta fase é a automatização de movimentos. Por que a automatização de movimentos? Porque a automatização do movimento faz que eu tenha um gasto energético menor e libere meu cérebro para fazer outras coisas. Isso quer dizer o quê? Eu estou falando com vocês. E aí, eu estou mexendo minha mão. Se eu não tivesse automático essa minha mão, eu falo, minha mão ia cair. Aí eu mexo a mão, paro de falar. Para que eu consiga fazer diversas coisas ao mesmo tempo, meu cérebro vai automatizando as coisas. Tanto que é assim, ó, quando vocês eram pequenos, né, tem gente que continua pequena até hoje, mas quando eram menores, e vocês pegavam o garfo para pegar uma comida, né, aquele bebezinho, errava na boca, sujava tudo. Muita força tá fazendo e não tem o controle do movimento. Hoje, tá a Rosana no celular, viu o vestido novo que eu comprei, e comendo. Tu acha que ela tá pensando no garfo dela, como ela segura? Não, porque tá automatizado esse movimento. Ela tá rindo, nem se lembra como pegar o garfo. E lá no começo, ela ficava olhando e errava ainda.
Nós vamos automatizando. Para caminhar, tanto o André como o Guilherme sabiam e sabem caminhar do jeito deles. Eles criaram uma maneira. Mas quando entrou o sapato alto, eles tiveram que se adaptar a um novo estímulo. Porque houve uma retroversão do quadril, eles tiveram que se ajeitar, inclinação corporal, a força, a musculatura, e aí teu cérebro não entende, opa, alguma coisa está fora da normal, e manda energia para Não é. a sessão toda. Também entra a parte dos feixes da musculatura e tal, que muda de direção, né? Porque normalmente quando caminha normal, o cérebro vai programar um determinado feixe de músculo para te fazer aquele movimento. Agora, quando tu muda ele, tu vai ter que ter uma adaptação de feixe muscular também. Ah, tá. Tranquilo, Helena. Isso aí, André, essa é a ideia mesmo. É isso aí mesmo. Ok? Bom, então, o que eu tenho que fazer no processo? É estimular a criança para a realização desses padrões de movimentos fundamentais, ou seja, maior variação possível de esses padrões. Agora, quando eu realizo movimentos esportivos, movimentos para desenhar, movimentos especializados, não é um padrão mais fundamental, uma coisa bem específica, eu entro para a quarta fase, reflexiva, rudimentar, fundamental, e aí vem especializado. O que é o especializado? É quando ele pega um padrão fundamental e aperfeiçoa ele, dando técnica a ele. Exemplo, corrida. Correr é fundamental. Agora, quando eu começo a dar técnica de como correr para aumentar a performance, certo? Posição da mão, posição do corpo, e assim, eu estou aperfeiçoando técnica, e é movimento especializado. Mas o movimento especializado também pode ser uma combinação de vários fundamentais. Para volear uma bola na rede, jogar voleibol, tu salta e bate na bola, perfeito? Só que para isso eu tenho que juntar a corrida, para ganhar energia, o pulo, que é quando tu faz o movimento acima, e o voleio para bater na bola. Tu junta os três para criar um movimento. E esse movimento é chamado de especializado. Então, é uma adaptação dos três para um único movimento. Arremessar uma bola de handebol no gol é a mesma coisa. Tenho que fazer o posicionamento do pé, saltar e arremessar a bola. Então, eu junto tudo isso. É um movimento especializado. Desenhar, todo mundo sabe. Mas sofri nos treinos do clube com a técnica da corrida, não tem que não sabia correr. É isso aí. Bem feito. Ainda bem que tem uma vez na vida para aprender as coisas. Então, todo mundo sabe desenhar. Agora, quando tu pega a técnica, quando tu especializa o movimento ali, tu faz uma coisa lógica, é um movimento especializado, tu está aperfeiçoando aquele anterior. Beleza? Nessa fase tem 3 estágios. Primeiro, como eu tenho um padrão fundamental e eu vou transformar isso, eu passo por um período chamado transitório, estágio transitório, porque eu tenho um engrama motor que é automatizado e eu tenho que mexer com esse engrama motor, tenho que adaptar ele. E aí, então, eu passo o período transitório. Eu erro muito e gasto energia. Estou mexendo com o caminho neural. Segundo estágio, aplicação. Estou conseguindo aplicar aquele movimento, ou seja, estou começando a acertar aquele movimento, mas ainda tem gasto energético muito grande. E o terceiro estágio é para o resto da vida. A utilização permanente para o resto da vida. Tanto é que toda vez que eu aprendo alguma coisa, e chega nesse nível de permanente, eu posso ficar um tempo sem fazê-lo, que depois eu consigo fazer. Andar de bicicleta. Provavelmente alguns aprenderam lá com 7, 8 anos de idade, outros com mais, 13, 14 anos de idade. Passou um tempo e agora que está tendo filhos, agora que não sei o quê, passou uns 20 anos, 15 anos, pega a bicicleta de novo, e um período ali de 10 segundos, se há uma adaptação, e vai normal. Então, o que eu aprendo para o resto da vida. Resumindo, eu passo por 4 fases. Né? Eu não falei, para não complicar, os estágios
que tem 2 no reflexivo e tem 2 no rudimentar, certo? E eu falei especificamente dos estágios do fundamental e o especializado. Por quê? Porque o fundamental começa com 2 anos de idade. Vai, em média, 2 a 6, depende de cada um. E o especializado pode ser, em média, a partir de 6, 7, 8 anos de idade para o resto da vida. Então, qual é o objetivo numa linha desenvolvimentista? É passar de uma graduação para outra. Se eu estou no estágio inicial, lá do fundamental, qual é o meu objetivo? Na educação física é fazer que aquele aluno consiga ir para o elementar. E se ele está no elementar, ele vai para o maduro. Então, a linha de pensamento desenvolvimentista, ela tem que ser de acordo com o desenvolvimento de habilidades. Eu quero um movimento especializado, seja jogar futebol, arremesso na cesta. Beleza. É um movimento especializado. Para isso, eu tenho que analisar ele, como é que está o movimento dele. Em que angulação ele está. Ele está no transitório? Ele está no aplicação? Ou ele já sabe fazer tudo, está no permanente? Ah, ok. Analisei ele e agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar aula de técnicas, experimentações, etc e tal, e ao final das minhas aulas eu vou analisar novamente. E se houve um acréscimo no desenvolvimento deles, quer dizer que tá ok. Então a minha avaliação é sobre habilidades e os padrões de habilidades motores. E isso é a linha desenvolvimentista. Segue os padrões que lá David Gallagher e Osman fizeram na teoria de desenvolvimento motor, que vocês deviam ter visto na disciplina de desenvolvimento e aprendizagem motora. Mais ou menos? Professor, Chora. eu fiquei com uma dúvida. Eu dei uma atividade de arremesso de basquete mesmo na linha desenvolvimentista, né? E aí seria gradativo. Primeiro era arremesso com uma mão, depois com a outra e depois com pulo. E aí eu queria entender como deveria ser essa atividade na linha desenvolvimentista e qual o aquecimento que a gente tem que usar com eles para realizar essa atividade. Tá. Esse aquecimento e aquecimento e alongamento é o final da aula aqui que eu vou falar, porque é uma concepção que vocês tiveram, pelo menos em 3 trabalhos que vocês tiveram ali, que não tem nada a ver com que é um plano de aula, né? Mas a gente me lembra disso mais tarde, que é importante, eu reservei essa parte para falar sobre isso. Mas assim, ó, como é que é uma linha desenvolvimentista, que é para dar a técnica, ensinar? É com o exemplo que eu dei, o basquete. Cada movimento é a formação de um engrama motor. Arremessar é a formação de um engrama motor. Quicar é outro desenvolvimento motor. É outro engrama. Certo? Então, eu tenho que desenvolver aquele engrama motor. Então, para arremessar, qual é o mais fácil? Arremessar corpo parado, arremessar eu correndo e arremessando, aliás, correndo e arremessando, ou saltando e arremessando. Óbvio que é parado. Então, eu vou primeiro ensinar ele parado. Qual é o primeiro exercício? Como segurar a bola. Aí ele arremessa. Agora, tu vai ensinar que para ele arremessar, ele tem que colocar a bola ao lado do corpo. Agora, quando arremessar, o pé oposto vai colocar à frente. Então, teu segundo exercício, tu vai provocar. Mas por que tu vai provocar a cada série de exercícios, uma coisa de cada vez? Porque nós somente aprendemos com atenção. E nós só temos atenção para uma coisa de cada vez. Certo? Eu acho que eu mostrei um vídeo para vocês no primeiro dia de aula sobre os caras jogando basquete. Sobre atenção. Não vi? Eu não sei se foi aquela aula que não deu para mostrar os vídeos. Viram ou não? Não? Eu vou postar para vocês e vocês vão me dar a resposta agora, então. Espera aí que eu vou achar. Não é o vídeo que tem a pegadinha aquela? É, os caras trocando passes. É esse? Estão de preto e uns de vermelho. Mas não fala que é pegadinha, né, velho? Lembro dessa ou não? Senão, tô...
Tá, eu agora achei o vídeo. Eu vou abrir meu computador para vocês. Espera aí. Ah, que coisa, sério. Aqui. This is an awareness test. O Delmar tem que desativar o microfone dele, tá dando um What is barulhinho the ali, team in white make? interferindo. Vocês estão vendo agora? Vocês estão olhando meu computador? O vídeo que eu vou passar? Tá tudo preto? Sim. Sim? Então tá. Sim. Sim. Tem os caras de preto e os caras de branco. Tá? Eles vão passar bola entre eles. Os de branco têm uma bola e os de preto têm uma bola. Quem consegue contar o número de passos ou de passes da equipe branca? Então, quando eu vou parar o vídeo, vocês vão me dizer a resposta, certo? Quem já sabe, não fala de novo, espera os outros. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Ok? Viram? Beleza. Sim. Atenção. 1, 2, 3. Quantos passes a equipe de branco fez? 17. 15. 11. 77? 14? Nossa. 11. Eu vi 15. 11. Eu contei Eu hoje. vi 10. É passes, né? Da bola? O passos. Eu não prestei Passes. atenção porque apareceu um cara no... Agora. Passes. Agora, quem contou, certo? Deu um resultado. Quem não contou, viu um outro elemento estranho passando ali, que é o cara que tá falando. Eu vi. Foi quando eu perdi a noção da contagem. Aí eu vi, fiquei parado olhando ali. Eu continuei contando. Bota o vídeo de novo para ver o cara, professor. Não é só o cara, é um urso. É um cara vestido de urso, Nem vi. dançando para vocês no meio do vídeo. Nem viu, cara. No meio do vídeo ele tá dançando para vocês. Então vamos lá botar ele de novo. Para mostrar que eu tô mostrando. Agora eu vou ver o... Eu vou mostrar para vocês aqui. Certo? Vamos lá. How many passes does the team in white make? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Ali, ó, dançando break para vocês ali, ó. No Walker. É verdade. Agora sim, para mim era um jogador também. Mas isso quer dizer o quê, pessoal? Não é só vocês. O mundo inteiro. Os caras pegaram um cara que ele é daquele aeroporto, eles ficam em cima, que é o cara que gerencia muitos aviões e muitas pessoas ao mesmo tempo. Esse cara consegue fazer mais de 3 coisas ao mesmo tempo. Botaram ele, esse teste simples. Né? Foram 3, 4 testes que ele fez. Ele não conseguiu também. Ninguém consegue. Por quê? Nosso cérebro só dá atenção específica para alguma coisa. O resto é automatizado. Quando tu está dirigindo e aí tu vai no celular, aqui está no automático. Tu acha que está indo reto, está indo bem. Tu não está vendo as coisas, está no automático. Tem uma coisa estranha, tu ou vai te reportar por tempo de reação ou vai dar acidente. Por isso que não pode dirigir. Quando tu está no celular na sala de aula, tu não está prestando atenção no professor. Tu pode até entender a palavra, mas não o sentido das situações. Isso eu dou lá a minha aula de desenvolvimento da aprendizagem motora.
só aprende com atenção. E eu só consigo ter atenção uma coisa por vez. Então, quando vocês forem dar aula, vocês têm que ter o que eu quero trabalhar nesse exercício? Uma única coisa. Então, é passe e eu tenho que posicionar o pé oposto ao lado da bola. Beleza? É só isso que eu quero. Tem os professores que colocam, quero a bola, o pé aqui, e tu bate assim, e teu braço tem que estar assim. Esquece, não vai conseguir. Porque tem que ser uma coisa por vez. É um procedimento por vez. Então, como a gente estava falando do arremesso lá do basquete, e estou só a mão. Então, eu vou fazer exercício somente para a mão. Eu vou lá, 1, 2, 3, aí eu posso pedir para ele, agora, fala o nome dele, arremessa. Ou enquanto ele está falando o nome dele, arremessa. É arremessar. Né? Olha para o lado e arremessa. Por quê? No começo, ele vai estar com a atenção total, bola em mão. Bola em mão. E ele tem que saber desenvolver, ele tem que chegar mais perto disso assim, ok, bola em mão. Ok. Agora, quando tu arremessar, tu estende o teu braço. É uma segunda informação, porque a bola tem que estar na mão. Foi a primeira informação. Sai daqui. Segunda informação, quando jogar, tu estende o teu braço. Uma segunda tipo de exercício. Agora, quero ver se quando tu arremessar, tu estende. Se o aluno não pegou como ele segura a bola no primeiro exercício e tu der o segundo exercício para ele estender o braço, a bola vai para o lado. Então, tu tem que focar primeiro como ele segura, como é que ele faz, como é que tá fazendo o negócio todo. Aí depois, agora estende. Depois, a posicionamento lá do corpo, agacha um pouquinho e faz uma hiperextensão. Então, só isso aqui. Pega um pouco mais à frente agora, fazendo a mesma coisa. Ou seja, tu vai não é construindo, para não complicar o construtivismo, mas tu vai dando a técnica, um exercício em construção daquele movimento. Um de cada vez, para dar técnica. Por isso, aquelas pessoas que não sabem jogar voleibol, como é que vão ensinar o voleibol, se não tem o conhecimento de como é que se faz, né? Porque uma coisa é tu dar o exercício para a compreensão do aluno. Outra coisa é tu dar a atividade. Pessoal, 2, 2, 1, toque para o outro. Agora eu toco para o outro, joga para o outro lado da rede. Isso é exercício. Qual foi a técnica que passou? Nenhuma. A técnica do toque, deixa eu abaixar um pouquinho para aparecer minhas mãos, a mão acima da cabeça, bem aberta, certo? Vai segurar a bola formando uma janela. Faz a janelinha. Janelinha, exatamente isso. Depois disso, tu vai ensinar o quê? Que quando a criança fizer, ele vai estender o braço. Ou seja, é uma sequência de exercícios para fazer isso. Só dar o exercício um para o outro, ela vai fazer do jeito dela. E ela vai automatizar aquele movimento do jeito dela. Então, na linha desenvolvimentista, tu vai aprimorar o quê? A técnica de como se faz, a performance de como se faz. E aí tu vai dando uma sequência de exercício, em progressão, 1 a 1, porque é uma atenção de cada vez, até formar todo o movimento. E eu não vou adiante se eu não desenvolver aquilo. Certo? O que eu tenho que avaliar? De novo, eu tenho que avaliar que nível estava a criança, para onde vai. Não é a participação, não é uniforme, não é quantos bombons que eu ganhei da aluna, não é quantos abdominais ou corrida. Quando faz a avaliação de abdominal, quando faz a avaliação de corrida, quer dizer o quê? Que tu está avaliando aquilo que tu trabalhou. E aí, tu está dando aula de voleibol e tu faz teste de abdominal, no mínimo, tá louco. Não tem conhecimento nenhum sobre abordagem ou tua própria aprendizagem. Deixa eu falar depois do aquecimento lá, do alongamento. Então, assim, se tu tá ensinando, tu tem que avaliar o que tu tá ensinando dentro do quê? Daquela linha. Porque é o teu objetivo, o que tu quer trabalhar com isso? Desenvolvimentista, mais ou menos, pegaram um pouco mais sobre isso? Vários exercícios de vocês que falaram, agora chuta, agora passa para o outro, agora vai lá e bate a mão direita e depois a mão esquerda. Não, isso não é exercício desenvolvimentista. Exercício desenvolvimentista é tete a tete, um de cada vez em progressão. Né? Se eu estou somente com o braço direito,
para arremessar. Eu faço toda a técnica de desenvolvimento do braço direito. Começa como a posição da mão, tô com a bolinha aqui, segura a mão. Agora o pé esquerdo à frente para equilibrar. Agora vou jogar lá atrás. Agora boto a mão oposta para fazer o movimento. Agora, e eu vou pegar bem isso aí. Certo? Depois que eu aprendi com o braço direito como arremessar, eu vou para o braço esquerdo. Vou aprender toda a sequência, porque tem que ser sequencial em progressão de exercícios. Se não acontecer isso, tu não dar a técnica de como fazer, não é desenvolvimentista. Porque aí tu tem que ter conhecimento. Certo? Bom. Dúvidas sobre desenvolvimentista? Porque daí eu não posso me prolongar muito, daqui a pouco a gente vai ser daqui a 11 horas. A ideia era fazer uma coisa mais... Tá? Vamos lá. Linha da psicomotricidade. Psicomotricidade, como está dizendo, psico é a relação que tu tens em relação às coisas e a motricidade é o movimento. Ou seja, tu é uma pessoa única, que pelas ações, seus pensamentos, tuas sensações, se isso se multiplica e refaz a tua forma de caminhar. Entende-se que quando a criança está aprendendo a caminhar, e aí começa a questão da relação da motricidade com a mente, a criança cai no chão. E vamos lá. Vamos pegar uma aqui. Vamos pegar o Delmar aí. O filho dele cai no chão, o Delmar... meu filho, levanta daí. Vai, tadinho. Aí vai de novo. Aí a criança vai de novo, cai no chão. Ela vai chorar, porque foi a primeira reação do pai. E o pai quase chora junto. Oh, meu filho. Aí a criança vai começando a aprender e vai sempre olhando para o pai. Se ela cair, ela vai chorar. Por quê? Porque ela está vendo a tua ação e a tua reação naquilo que ela está acontecendo. Quando a criança cair no solo, o pai deve estimular, caiu, vamos levantar. A criança vai se acostumar e vai caminhar normalmente. E qual é a relação disso para a mente, para o resto da vida? Aquela criança que quando cai no solo, quando está sempre acompanhado, ou o pai fica toda hora falando, não faz isso que vai cair, não faz isso que vai te machucar, eu já te disse o que é para fazer, não sei o que. O pai que é assim, a criança psicologicamente fica dependente. Então, os estudos franceses da década de 80 para cá, que são muito nesta área, dizem que a relação, tem uma correlação entre dependência e ação dos pais na infância. Aquela criança que foi super protegida, aquela criança que não pode fazer nada, que não pode subir ali, não fazer nada, vai ficar na cabeça dela, na mente dela, os medos em tudo. Inclusive aquela fase assim, eu não sei dançar, eu não vou conseguir, não vou conseguir mesmo. Eu tenho medo de bola, porque não vou conseguir, sou ruim, não sei o que e tal. Essa ação começa lá, desde os primeiros dias da criança, tentando caminhar e correr e assim por diante. E isso é uma relação que a psicomotricidade pode estar trabalhando. Eu sei que não é a Rosana quem está falando mesmo. Crianças francesas não fazem manha. E isso é uma das pesquisas. E o primeiro cara, por isso que é na França, do Potencial, que fala sobre isso é a Lebouche. Educação psicocinética. Né? Helena. Helena, né? Helena. Yeah. A Rosane, né? No meio. Helena com 2 L's. Educação psicomotora, a psicocinética. Ele tem mais de 10 livros sobre esse assunto. Douto também é muito bom, mas é isso. E no Brasil, eu tive a chance de trabalhar, o meu professor na faculdade, não dá para enxergar, é Negrini, Ayrton Negrini. Ele foi meu professor 2 semestres e eu fui monitor da cadeira dele, e ele me convidou para trabalhar com ele, eu fui para outros caminhos, e Ayrton Negrini, esse aqui é um dos livros, eu tenho vários livros, esse aqui é o Corpo na Educação Infantil, que ele deu para mim, mas sobre psicomotricidade tem muitos. Então, eu entendi, Doritos. Então, assim, a psicomotricidade
ela pode ser trabalhada de diversas formas, mas nunca tu vai querer a técnica do movimento, mas sim a questão da expressão de como está sendo realizado aquele movimento. Na realidade, é a consciência do movimento. Tu está tendo. Tipo, Rosana é colega nova? Não, é a Helena que está disfarçada. Na hora. Rosana. Ok, então vamos lá. Fica me atrapalhando. Na psicomotricidade, como a gente trabalha consciência, há uma caracterização de conteúdos. Se na linha desenvolvimentista os conteúdos eram sobre habilidades motoras, e aí só para entender habilidades motoras, que é correr, saltar, pular, são os padrões de movimento, na linha psicomotora é a questão da consciência corporal, compreensão de si pelos movimentos. E a primeira das coisas chama-se esquema corporal. Esquema. Como a criança, ela se enxerga, né, cabeça, ombros, né, aquelas mãos, pés, tronco, como que ela tem a imagem do corpo. Vários trabalhos que eu faço com meus estagiários, que estão trabalhando com educação infantil, nos quais que a avaliação, que é sobre a consciência do corpo, olha só para entender, a avaliação são os desenhos que elas fazem. Então eu peço para os meus professores, primeiro dia de aula, gostei muito da turma, quem sabe vocês desenham uma foto de vocês para mim, para eu guardar das minhas coisas. E as crianças desenham. Aulas de rosto, 3 aulas de braços e mãos, 3 aulas de pernas, 3 aulas de tronco, né? Tu faz uma sequência, tá? Faz uma sequência e tu tá travando para todos ou não? Tá tranquilo? Parou? Não, a Luciana agora parou. Deu uma travada em alguns minutos, alguns segundos, mas já parou. Tá, os outros estão travados para mim. Tu tá com... Tá normal. Oi? Talvez não seja a minha em si, de repente é o sistema. Pode ser. Porque o André... Alguns estão travados, outros não. A minha tá normal. Tá, o André aqui tá travado, a imagem do Guilherme tá travado, e o resto, a Letícia também tá travada. Quero saber se eu posso seguir ou não. Enquanto tá ali, eu vou mostrar até, ver se eu acho aqui, demonstrar aquilo que eu tô falando. Deixa eu ver. Estão me escutando ainda? Sim. Tá, só para... Vou mostrar então. Isso aqui é até uma palestra que eu dei aos professores da toda a rede estadual, municipal lá de Camaquã. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde eu tô. Aqui, esquema corporal. Que honra, hein? Tá. Eu gostei muito de Camaquã. A única coisa é que o pessoal da prefeitura não me pagou até hoje, já foi 2 anos. Assinei e recibo tudo. Naquela época, 2 anos atrás, era R$500 e até hoje não recebi nada. Tive que ainda pagar o imposto sobre aquilo e não recebi o dinheiro. E os caras nunca mais me ligaram, eu liguei, tive que ir lá para ver. Vamos lá. Esquema corporal. Eu tenho que compreender a consciência e conhecimento de diferentes partes do corpo e o controle de si mesmo. Tá? É o corpo vivido, ele sentiu o que ele está fazendo. Tá? Vocês lembram aquela parte, não sei se passaram isso para vocês, sensação, percepção e associação? Eu falei lá no começo da aula sobre isso. Lembram? Então, sim. O corpo vivido é aquela sensação de realizar a atividade, de correr, de pular, isso é uma sensação. A percepção é a percepção do seu próprio corpo, né, que é a parte da identificação, que é o conhecimento das partes do corpo. Então, o corpo vivido é a sensação. Ele vivenciar aquela sensação para que, na existência de tipo de os mesmos estímulos, ele venha a perceber sobre aquilo que está acontecendo, que é a segunda parte. Né? E depois essa orientação e organização vai dar uma estrutura lá no seu final sobre um conhecimento maior do corpo.
Então, vamos lá. Desta parte, só para dar isso aqui, ó, a criança que não tem seu esquema corporal bem formado, vai ser uma criança descoordenada, lenta, posturas inadequadas, está sempre cansada, para de qualquer jeito, né? Falta de controles nas partes do corpo, uma caligrafia ruim, né? E já que é uma caligrafia ruim, a leitura dela não é harmoniosa, né? Ela vai falar ler assim, certo? Bom, geralmente vai ser lá nessa fase uma criança tímida, retraída, dificuldade de se expressar, ou vai estar de mau humor porque não consegue fazer as coisas, ou entendimento sobre isso, e dificuldade de se ajuste com as outras crianças, né? E isso vai fazer a criança ser desatenta. Muitos professores dizem, aquela criança ela é hiperativa, não presta atenção. Não necessariamente, às vezes é questão de desatenta mesmo. Por quê? Pelo processo de aprendizagem dela, formação do cérebro, essas coisas todas. Tu tem que entender isso. Né? Bom, esse é o projeto, é o objetivo, a habilidade, isso aqui é o que os meus alunos fazem. Organização metodológica, tendência à psicomotricidade funcional, como é que vão ser as aulas, práticas dialogadas, com atividades em grupo, duplas e assim por diante. Né? Eu faço os meus alunos construir um boneco, certo? Eu confecciono um boneco de papel, aquele de marronzinho, como é que chama? Aquele papel de rolo, como é que chama? Papel pardo. Papel pardo. Você faz um boneco simples ali. Naquelas aulas que eu estou trabalhando cabeça, ao final da aula, para o reforço, para a reconscienciação daquilo, eu levo cabelo, levo chapéu, levo lacinho, levo alguma coisa para colocar na cabeça. E pergunto para eles, aonde eu coloco isso? Aí eles vão dizer, ali onde? Na cabeça, né, professor? Aí tu coloca virado, não, professor, para o outro lado. Isso vai dando uma consciência daquilo que for trabalhado. Para trabalhar cabeça, pessoal, é muito simples. Pode ser uma atividade de pega-pega. Aí vocês dizem assim, ó, atenção, eu vou pegar, só posso pegar na cabeça de vocês. Quem for pego vai ficar parado com a mão na cabeça. E para salvar o colega, tem que fazer cosquinha no cabelo. A atividade, em vez de fazer o limão entrar na roda, pode ser o chapéu entrar na roda, vai passando o chapéu de cabeça em cabeça, ou cada um tem seu chapéu. Tu desliga a música e tu tira o chapéu da cabeça. Quando colocar a música de novo, bota o chapéu na cabeça. São coisas extremamente simples, mas qual é o teu objetivo? É eles terem a consciência da cabeça. Então, meu objetivo de educação física não tem nada a ver com a habilidade. É sobre a consciência do corpo. Aquilo está sendo relacionado com as partes do corpo ou o seu organismo, assim. Compreenderam isso? Sim. Então, a psicomotora... E, professor, Sim. Isso ocasiona em função da falta de estímulo ou em função de algum outro problema, assim? A criança não desenvolve essas questões. Falta de estímulo e erro pedagógico do professor. A falta de estímulo, geralmente, em casa, certo? E o erro pedagógico do professor que não consegue uma compreensão sobre isso, sobre a criança, né? Isso também depende da estrutura da escola. Para crianças pequenas, a cada 6 crianças, 8 crianças, tem que ter um outro professor. E às vezes uma sala de aula com crianças de 3 anos, 4 anos de idade, tem um professor, tem 15, 20 crianças. Não consegue, porque as crianças querem atenção individualizada, né? É muito difícil. Agora, as turmas de 5 anos não pode passar de 15 alunos. Né? Oi. Eu tenho uma pergunta sobre a consciência corporal. Ali, tu falou sobre ser descoordenado. Tem algumas pessoas que, por não ter estímulo quando eram crianças, na idade adulta, elas são descoordenadas ainda. É possível corrigir ainda adulto? É mais fácil ou mais difícil? Não, é assim, ó. Quando é descoordenado é que não sabe fazer aquele movimento. A aprendizagem até é mais rápida, certo? Agora, um exemplo digamos, a tua manchete. Quando tu faz a manchete, tu flexiona teu braço. E isso não pode. Teu braço tem que estar estendido na técnica correta. Se eu vou te ensinar ou reensinar a estender o braço, eu vou levar 3 vezes mais tempo que uma criança que nunca fez aquela atividade. Então,
é muito mais complicado quando tu já tem um engrama motor pronto, tem que quebrar aquele engrama motor. E isso quando tem problema. Oi? É como se tivesse um vício já. Já tem aquele movimento como se fosse o correto. Exatamente, por isso já está automatizado. Tu tem que quebrar essa automatização para mexer, né, no engrama. Tu vai levar um tempão a mais. Tem que dizer para o teu corpo que é assim. Qual é o músculo, qual é o estímulo que tem que ser dado. Vai levar um bom tempo. Certo? E isso leva um tempo. Agora, se isso para problemas. Aquela criança que já tem uma boa variação de movimentos, quando tu ensinar qualquer coisa diferente, ela vai aprender mais rápido que uma outra que nunca fez nada. Por quê? Porque ela já tem uma experimentação corporal, tem maior controle corporal, certo? Então, uma coisa é em relação ao problema, uma coisa é em relação à aprendizagem que não tem problema, certo? O que é descoordenado? Coordenação motora é aquilo que eu faço, que eu penso e consigo realizar. A habilidade motora é aquela coordenação aperfeiçoada. Eu consigo realizar aquilo de uma forma com melhor gasto energético, maior precisão. Isso é a habilidade. E é o que quer um desenvolvimentista é a habilidade motora. E o que quer, na realidade, a psicomotricidade é essa consciência, é conseguir fazer. Então, é mais a busca da coordenação motora que a própria habilidade. Depende dos autores do conceito, mas é mais ou menos isso. Certo? Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês estão perguntando. Aqui está a avaliação e os desenhos. Olha só. Desenhos que as crianças fizeram lá nos primeiros dias de aula. Certo? Vou mostrar aqui. Do lado esquerdo, primeiro dia de aula, a criança desenhou ali um corpo e 2 braços do lado. Deixa eu fazer aqui, ó. Corpo, 2 braços e aqui a cabeça dela. Ao final das aulas, olha assim, dá para ver até que é o mesmo tipo de corpo, o mesmo braço. Mas ela fez como fosse umas mãos, como fosse os pés, olhos, nariz, boca, orelha e cabelo. O que aconteceu durante as aulas dos meus alunos de estágio, que foi em torno de 2, 3 meses, para esse aluno, ele cresceu enormemente. Como é que eu verifico isso? Pelo número de partes do corpo que a criança desenhou. Se aqui eu tenho o tronco, que seria 1, os membros superiores seria 2, aqui eu tenho a cabeça 3, talvez aqui fosse ou olho ou boca 4. Aqui eu tenho o tronco, os braços, as mãos, os pés, 1, 2, 3, 4, o rosto inteiro, 5, orelha 6, cabelo 7, olhos 8, 9, 10. Ou seja, eu saí de 4 ou 5 para 9 ou 10 partes do corpo. E isso em pouco tempo. Olha essa criança aqui também. Ó, desenho da figura humana inicial. Olha o rosto. Tem até dedos aqui. Né? Olha o final aqui. É muito mais complexo. Vai ter maior controle. E isso a criança desenvolveu em 2 meses. 2, 3 meses, dentro do estágio dela. O quê? A sua consciência do corpo. Como é que a criança desenvolve isso? Através da ação, da motricidade. Né? E qual é a estratégia para desenvolver isso? Nós falamos, chama-se ludicidade. Jogos, brincadeiras, desafios para que a criança desenvolva isso. Compreenderam? Sim. Tá. Aqui, assim vai. Ó, lateralidade. Os problemas que se dá com essa lateralidade, a criança demonstra desorganização, uma criança indecisa e insegura, porque ela não sabe o que é direita e esquerda. Não, lateralidade não é saber direita e esquerda. Lateralidade é consciência corporal. Ela conseguir realizar com uma mão, conseguir realizar com a outra mão. Compreender que ela tem 2 lados. E isso é importante. Muitos professores amarram coisinhas no braço para as crianças decorarem. Mas qual é a forma melhor de trabalhar, então? Tu tem que trabalhar coisas com um braço e outra vez com outro braço. Para que a criança entenda e compreenda que ela tem 2 lados. Que ela consegue fazer com um, consegue fazer com o outro. Se o professor não sabe o que é lateralidade, pensando que lateralidade é direita e esquerda, só o conceito de direita e esquerda, fazer a criança estar fazendo errado. E pior, capaz de confundir. Muitos aprenderam, e, pelo exemplo dos meus próprios alunos, colocaram a fitinha no braço.
para decorar. E, professor, às vezes eu me esqueço, eu tenho que contar, pensar, não tenha consciência sobre os seus lados, e depois sim que vem a associação, se é direita e esquerda, qual dos lados, e assim por diante. A atividade de lateralidade é fácil de fazer, e todo um programa de como trabalhar isso e o meu processo avaliativo, certo? É assim como a instrução espacial e assim por diante. Olha os problemas com B e D, isso é neurológico, isso se dá como? Todo desenvolvimento infantil, que se dá como? Movimento. Porque quando tu faz movimento, tu trabalhando o teu cérebro, tu trabalhando a tua cabeça, são neurônios. E o movimento, ele é importante, por isso que a psicomotricidade, ela é fundamental, ou seja, a motricidade, não psico, a motricidade é fundamental na fase infantil. É a forma como a criança se relaciona com o mundo através do movimento. E essa conscientização das coisas que ela está fazendo que é fundamental. E aí vai se dar, a nível de maturação, depois, como que a criança vai aprender a enxergar o mundo. E isso que os professores da pedagogia, que eu mais dou palestras para dizer para elas que é movimento. Porque a primeira coisa que elas pensam é botar a criança no chão e elas falarem. Quem é que aprende com palestra de professor, com criança, palestra falando, a criança não aprende. Como é que vocês vão aprender a realizar um arremesso com eu só falando, narrando para vocês aqui, e vocês tentando imaginar como é que é? Não vai aprender, porque a aprendizagem de um arremesso, ela se dá pelo corpo, pelo processo aferente e eferente. Lá na fisiologia, na relação mecânica do movimento, que vai me dando um mapeamento cerebral daquilo que eu estou falando. Então, não é só fazer qualquer coisa, e assim por diante. Certo? Eu estou passando rápido, porque isso não faz parte da minha disciplina, mas eu estou lá, posso até deixar esses slides aqui para vocês, explicar para eles. Onde vocês estão. Vai, esse slide é triste, poder deixar mesmo. Que barbaridade. Mas vamos lá. Então, a psicomotricidade pode ser feita, deve ser feita com consciência corporal. Consciência corporal. Depois eu disponibilizo lá. Bom, aí quando fala agora, o que eu tenho que avaliar na psicomotricidade? O que vocês me diriam? Habilidade motora, inicial, elementar, maduro, aplicação transitória, aplicação permanente, e vou pelos níveis de habilidade. E agora, na psico, como que eu faço a avaliação? O que eu tenho que avaliar? Lembre os desenhos aí. Olha só, eu fiz essa avaliação com as crianças que eu fiz estágio, que era usando o desenho mesmo, para ela ter consciência corporal dela mesma. Acho que é assim que é a avaliação. No primeiro dia de aula, tu pede, faz um desenho aí para mim, do teu corpo mesmo, e daí no final todas as tuas atividades, tu faz um novo desenho. Isso 3, 4 meses, né, trimestre. E ela vai ver se ela teve consciência do próprio corpo dela. Exatamente, a consciência do corpo dela. Então tem que buscar isso. Se tu quer esquema corporal, pode ser feito através de um desenho, pode ser feito através de atividade que tu vai pedir para a criança. Tu pega balões, né? E tu pede para a criança. Agora, não deixa o balão cair no chão. Ela faz do jeito dela. Aí tu fala assim, não pode deixar cair somente com a mão, com a outra mão, com a cabeça, com a coxa, com o pé. Tu vai dando as partes do corpo, ela tem que identificar e resolver o problema, que é não deixar com aquela parte do corpo. Então, tu já faz uma tabela que tu vai vendo, que tu vai pedindo agora com a cabeça, essas coisas todas, e ver como é que está o nível, se ela entende ou não entende, qual é a parte que ela está com mais dificuldade, e assim por diante. Compreenderam do esquema corporal? Então, da consciência. Lateralidade, pessoal. São os dois lados do corpo, certo? Tem que ter consciência que eu faço com uma coisa, posso fazer com a outra. Não tem nada a ver com a habilidade. É muito mais a coordenação. Não é habilidade, coordenação. Consigo coordenar o movimento. Se eu deixasse, vamos ver uma coisa visível aqui para vocês, digamos num cone, certo? Botasse uma bolinha de jornal e faço uma sequência de 6 cones, em cada um deles uma bolinha de jornal. Eu vou pedir para o meu aluno pegar a bolinha que está em cima do cone e botar no chão.
só que vai estar um cone aqui e um cone aqui. Ele vai caminhar pelo meio. No cone primeiro, né, ele vai pegar com a mão, deixa eu ver, direita para vocês. E o outro cone ele pega com a mão esquerda. No outro com a direita, na outra com a esquerda. Entenderam? Ele vai fazer um caminho entre cones. Certo? Bom, quando ele passar da mão direita, ele pega com a mão direita e joga. Quando está passando para a mão esquerda, ele pega e bota no chão. Isso, se ele fizer isso, ele tem boa consciência e uso das mãos. Se ele está do lado direito, pegar com a mão direita, e foi lá para o lado esquerdo e pegou com a mão direita, quer dizer que funcionalmente ele não está bem. Ele não compreendeu ainda que ele tem outro braço para utilizar aquilo ali. E vai dar problema. Quer dizer, é problema porque ele vai em questão de avaliação. Outro não trabalhou, estimulou corretamente, etc. Tal, ou outros estímulos que têm maiores, mais fortes. Ou ele tá com questão essa é uma atividade que tu usa para avaliar se ele tem bom controle de lateralidade. Tu não diz como ele deve fazer, só coloca posicionado para visualizar como ele vai executar. Exatamente. Porque que tu queres? Tu quer que ele tenha consciência dos lados que ele tem. Não é como que ele pega. É se ele está utilizando aquilo que tu sugeriu, ou aquilo que está acontecendo na frente. Então, se tem um cone aqui, e eu sou destro, pego com a mão direita, normal. Fui lá no outro, girei o meu corpo para pegar com a mão direita, opa! Quer dizer que a consciência dele ainda não está desenvolvida, aprimorada para tal. Porque ele teria que pegar com o outro braço. À medida que ele vai caminhando, braço direito, braço esquerdo, braço direito, como pode ser pé direito, pé esquerdo, e assim por diante. Compreenderam? Ah, então, não é como que ele pega, mas sim aquilo que ele realiza como consciência corporal naquilo lá. Deixa eu fazer uma pergunta para a Luciana, que ela é bailarina. Vamos lá. Organização temporal de tempo. Ritmo está dentro dele ou separado dele? Eu quero trabalhar ritmo com meus alunos. Está dentro da organização espacial, está dentro da organização temporal ou fora disso tudo? Ela vai dizer para mim, não faço ideia, professora. Mas está dentro, professor. Porque até a dança, quando vai ser contada dentro daquele tempo, né? 1, 2, 3, 4. Eu Perfeito. Acho que o ritmo tem compasso, tem essas coisas todas, etc. e tal. Né? Tempo, né? Isso faz parte da estruturação mental, o ritmo é a estruturação mental daquilo que está fazendo. É a ação do teu corporal, ou está escutando, isso é uma coisa mental, consciência corporal, certo? Está dentro da organização temporal. Organização espacial é ação do teu corpo no espaço, está o nome. Então, eu vou caminhar e não vou bater nas coisas, que eu quero passar por aquilo ali. Sendo caminhando devagar, caminhando rápido e assim por diante. Mas muitos professores devem colocar, eu estou trabalhando em organização espaço-temporal. Por quê? Uma bola está vindo. E é o tempo que está vindo aquela bola, que eu estou olhando, eu tenho que acompanhar para eu ter uma ação sobre aquela bola. É o tempo que a bola está vindo. Mas, ao mesmo tempo, como que eu vou me locomover para ir na direção da bola? Aí é espacial. Por isso eles dizem, são parecidos. Eu trabalho separado e junto lá de acordo com a tarefa motora que eu quero desenvolver. Certo? Mas ritmo está dentro. E é muito fácil também de avaliar ritmo. Né? Pode botar uma música e pedir para a criança. Mas importa se ela gira o corpo com o pezinho, o disco, a mão aqui, aquele negócio. Não importa a técnica, não importa a habilidade, mas sim se ela consegue acompanhar aquilo. Se ela consegue acompanhar aquele ritmo, tu já está avaliando. É isso que importa. Então, a psicomotricidade é isso que importa, certo? A avaliação é de acordo com o que eu quero trabalhar, que é aquela consciência, aquele corpo, como eu dei esses exemplos agora, tanto do esquema, quanto da lateralidade, como da dança. Fechou isso? Vamos para construtivismo. Construtivismo é uma aula, não tem nada a ver com as outras duas. É uma aula que eu vou chegar com uma proposta, discutir com eles até regras, ver se eles conseguem realizar tais coisas, de que forma pode ser feito aquilo, porque eles têm que participar do processo.
de como vai ser feito o processo decisório das coisas. Tá? Eu vou levar lá, digamos que eu levo cordas e bambolês, né, os arcos lá. E aí eu digo para ele assim, que legal se a gente pudesse fazer uma brincadeira que todos nós pudéssemos correr juntos, mas tem que ser com esses arcos e esses bambolês. Aí os alunos, olhando sobre aquilo, começam a discutir. Né? Tu estimula eles, dá para fazer isso, amarrar a corda no bambolê no outro, vamos fazer um trenzinho, opa, vamos amarrar a corda. E aí todo mundo junto, tal. E qual música nós vamos colocar? O professor vai fazer isso. Tu está construindo, porque é o processo de como tu vai realizar aquilo ali. Então, a aula, tu não vai dar a aula como desenvolvimentista, que tu está dando a aula, certo? Tu não está estimulando a consciência corporal na psicomotricidade, mas no construtivismo tu está trabalhando a parte intelectual através do movimento. Nesse caso, estimula a criatividade da criança, né, professor? A decisão, estimulação, a questão de negociação com outras crianças e o próprio professor, né, de dar uma opinião, realizar, tal. Então, são 3 formas completamente diferentes uma das outras. E isso é para o ano inteiro. Para a educação física, naquela escola que tu está trabalhando, não é cada aula uma coisa. Porque tu é capaz de confundir a criança. E aí, tu viu que no desenvolvimentista, certo? Eu não falei avaliação, esqueci, mas eu já volto lá. No desenvolvimentista, a criança está tendo uma percepção. Na psicomotricidade é outra percepção e no construtivismo é outra percepção. No desenvolvimentista, eu estou trabalhando lá, arremessar, chutar, quicar, rodopiar. Aqui eu estou trabalhando esquema corporal, organização espacial, organização temporal, lateralidade, essas coisas. Nessa linha construtivista, eu não estou trabalhando nada de corpo. Eu não estou trabalhando nada do corpo, sim, mas eu estou construindo um movimento. Então, está relacionado com a expressão corporal daquilo que é a ser criado. Como que eu tenho que avaliar? Se a criança está participando. Agora entra a participação, sim, porque é a proposta que está sendo feita. Se a criança participa, se ela... já chego lá. Se ela está realizando aquilo ali. Depois, se ela tem uma conscientização daquilo que ela decidiu fazer, se está fazendo, se gostou ou não gostou. Então, é uma outra relação. E o professor, ele participa para estimular e participa depois em todo o processo, olhando os alunos e já avaliando diretamente ali. Certo? Bom, eu dei esses 3 exemplos, que foram os 3 exemplos que nós trabalhamos na AP1, certo? Eu coloquei lá no aula, de novo, tarefas ali, são separadas, que está assim, ó. Abordagem desenvolvimentista. Cria um movimento, escolha o conteúdo, cria uma sequência, início, meio e fim. Certo? Início, meio e fim. Para a linha desenvolvimentista. Segundo tarefa, para a linha da psicomotricidade. Início, meio e fim, tu escolhe um conteúdo. E para construtivista ou sócio-interacionista, são parecidas, só que o sócio-interacionista tem que ter uma relação maior. A proposta é uns vão trocando com outros, como exemplo que eu dei daquele vídeo que eu fiz, rapidinho ali. E aí, vocês vão fazer o início, o meio e o final de uma aula. Certo? Antes que eu passar como é que é o início, meio e fim de uma aula, como é que tu define qual a língua que vai ser trabalhada? É a escola. A escola, ela tem o seu PPP, que é o seu plano político-pedagógico. Para ela funcionar, ela tem que ter aquilo. E lá tem que ter a diretriz educacional de todo o estabelecimento. É a matriz de como deve funcionar a escola. No Estado, as escolas que seguem a Secretaria de Educação, certo? É progressista. E agora eles estão progressistas, mas pelas BNCCs. Eles criaram um documento, BNCC estadual, que todas as escolas devem seguir. Pode até ir lá, Secretaria de Educação, e baixar e já olhar qual é a premissa deles para cada
ensino infantil, né? Fundamental, séries iniciais, séries finais, ensino médio. Acho que tem ensino médio, eles não vão muito ali, mas acho que tem uma coisa ou outra que coloca. Certo? É a escola que define. Se eu vou para uma escola adventista, eu tenho que trabalhar a linha que eles trabalham, o que eles pensam. Né? Se eu for para uma escola metodista, eles têm uma linha de trabalho. Então, é a escola que determina e tu tem que trabalhar. Se eu sei, se eu não sei... Agora, se é uma escola que não tem nada, tipo, tá lá no papel que a escola é tal coisa, o professor faz uma coisa completamente diferente, e aí tu entra como estagiário, e o professor diz assim para ti, faz o que tu achar melhor. Aí tu com teu orientador, tu vai chegar e dizer assim, tá ok, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu tivesse, eu trabalharia psicomotricidade na fase infantil, consciência corporal, com certeza. Tá? Eu nunca trabalharia desenvolvimentista na fase infantil. Tá? Mas é a opção de cada um de acordo com os elementos da escola mesmo assim. Mas vamos lá. Professor, uma dúvida. Ah, Falou aí que na infantil tu trabalharia a psicomotricidade e depois, sim. quando eles ficarem assim, maiores, poderia trabalhar outra linha daí? Não. É tipo assim, eu montaria uma escola de forma da psicomotricidade. E aí eu iria até o ensino médio com ela. Ah, sim. Certo? Sim. Mas atualmente a parte infantil. Eu trabalharia desenvolvimentista quando eu trabalharia com aprendizagem motora, mas para esportes, fora do horário de educação física. Para mim, nunca trabalharia formação de equipes, competição de jergs, seja o que for, dentro da educação física. Para mim, isso é completamente errado. E eu selecionar alguns alunos e treinar alguns alunos para ter melhor performance. Opa, para mim está errado. Estou excluindo a aprendizagem da maioria dos meus alunos em detrimento de uma coisa que, para mim, é fora do horário normal de aula. Na educação física, eu tenho que trabalhar todos para a vida, não para ser esportista. Não para ser... E isso que eu estou falando porque eu fui técnico de voleibol. Por incrível que pareça, se vocês não sabem ou não olharam para mim, a minha altura é enorme, eu fui levantador de voleibol da Seleção Gaúcha em 88. 88, 89. 89 até, acho. 88, 89. Cru! Fui levantador da Seleção Gaúcha. Naquele tempo não tinha questão muito de tamanho. Comecei como reserva, inclusive. Segundo reserva, né? Terceiro. E terminei o Campeonato Brasileiro como titular. E jogava na Sojipa, joguei no SET, que é Centro de Treinamento Esportivo. Bons tempos. E virei técnico de voleibol. Fui campeão gaúcho, fui técnico do Grêmio Náutico União, fui técnico do Colégio Americano, que trabalha essa parte esportiva. Então, a parte esportiva, toda ela tem desenvolvimentista. Por quê? Porque é técnica. Certo? É movimentos especializados. Só que para chegar lá, é preciso de uma variação de movimentos. A criança tem que ter controle corporal. A criança tem que ter consciência corporal. E eu estimularia isso. Manja câmbio para velho, né? Tá certo. A criança tem que ter uma variação bem grande de movimentos. E aí a parte para psicomotricidade eu consigo desenvolver bem mais que as outras. Para maior controle corporal. A construtivista dá uma cabeça legal, mas não trabalha o corpo como eu gostaria que fosse. Como existem vários elementos corporais para ter controle corporal. E eu acho que se tu tem bastante controle corporal, tu tem maior autoestima, tu tem maior ação na tua vida, né? Sem problemas realmente de estima ou de negatividade em relação a isso. Mas vamos lá. Se eu estou numa linha da psicomotricidade, digamos que eu quero trabalhar lateralidade, e para eu trabalhar lateralidade, vou dar o exemplo que eu dei aquele dia, pegar a bolinha de jornal, jogar para cima, passar, agora que é isso, né? E estou dentro desta linha, qual é o aquecimento que eu devo ser feito? Não tem nada a ver com correr, caminhar, pular. Eu tenho que trabalhar dentro ali. Se é aquecimento para as mãos, eu posso pegar a bolinha, o jornal, eu posso fazer uma brincadeira até anterior, né? O dia está bastante frio, alguma coisa assim e tal. Eu faço uma brincadeira, aquela que eu apito, os alunos estão correndo, apito 2 vezes, eles entram em cima do jornal. Qualquer coisa com o jornal. Aí cada um pega o seu jornal, amassa, e eu vou passando
o adesivo formando as bolinhas. Bom, isso foi o meu aquecimento. O aquecimento para a parte principal. Mas eu posso já fazer o aquecimento com a bolinha. E simplesmente o meu aquecimento que eu faço, né, é pegar a bola, jogo para cima com a mão direita. Né, tudo com a mão direita, a mão dominante. Jogo para cima, mexe o corpo, bota uma música, dá aquecimento. Quando eu vou para a parte principal, eu quero trabalhar meu braço não dominante, que é o meu objetivo dessa aula. E aí eu faço tudo com a mão esquerda. Eu já deixei o aluno gostar da primeira parte, porque se vocês pegarem um aluno, quesito lateralidade, e pedir começar com o braço esquerdo, ele já vai dizer, não, braço esquerdo não domino, não gosto. Como é que tu, fazendo isso? Começa sempre o que ele já sabe fazer. A partir do que ele já sabe, vai relaxar e tu vai estimulando. Se tu conseguiu isso com o braço direito, eu quero ver tu conseguir com o braço esquerdo. Porque isso te dá um estímulo para ele fazer. Se tu começa direto com o braço esquerdo, vai dar... professor, uma dica que uma outra professora faz, não entendi. Vamos de novo lá. Uma dica que a outra professora faz no aula. Dar feedbacks nas atividades, anota. Porque eu gostei de saber se estou fazendo certo, se assim... Eu escrevi lá no aula qual foi o problema das notas, né? De cada um de vocês eu coloquei uma coisa ou outra lá nas notas. E aí estou fazendo essa aula aqui justamente para fazer isso, para dar uma nova tarefa para vocês. Que estão fazendo. Oi? Os olhares... Tem uma dúvida. Fala. Ali sobre a questão de que o senhor iria trabalhar a psicomotricidade na linha infantil. Mas, por exemplo, assim, não estou dizendo em estágio, mas eu caio no ensino médio. O que eu trabalharia? O desenvolvimentista, mais para a área da saúde? Como seria, tipo, esse trabalho, assim? Também psicomotricidade? Aí, cara, eu gosto de uma coisa assim, que dentro da Progressista dá para trabalhar perfeitamente, tem ali em todos os estados, as coisas todas, ou se for uma escola mais particular, posso trabalhar saúde renovada, mas eu segui assim, com uma forma de projetos, por isso que é progressista. Digamos assim, importância da atividade física na vida, esse é o teu projeto. Na primeira aula, tu vais falar sobre frequência cardíaca. Tu vai ensinar eles a pegar a frequência cardíaca. 5 minutos. Tu fala, pessoal, frequência cardíaca, vocês vão pegar isso aqui, tal. Beleza. Aí tu faz um aquecimento normal, faz uma atividade. Lá no meio da atividade, pede para eles pegarem de novo frequência cardíaca. O coração tá a milhão. Ao final da aula, tu faz uma volta calma, pega a frequência cardíaca de novo. Faltando 15, 20 minutos para terminar a tua aula, 15 minutos para terminar a tua aula, tu tem os dados deles e vai falar assim, ó, André, enquanto tu estava de repouso, que é antes de fazer atividade, tua frequência cardíaca era 46. Quando tu fez a atividade, estava em 120. E agora, mais na volta calma, tu já estava em 68. O que aconteceu? Por que aumentou? E aí tu explica tanta parte fisiológica. Teu coração, tu gastou energia, tá gastando energia, precisa repor essa energia, teu coração vai mandar sangue aqui para repor essa energia, então por isso ele vai bater mais rápido. Tu explicou isso em 15 minutos sobre frequência cardíaca. Na outra aula, eu vou trabalhar metabolismo aeróbico ou anaeróbico, tanto faz. Então, eu vou pegar a frequência cardíaca, igual, eles já sabem fazer, vou anotar, e vou fazer uma atividade aeróbica. Tipo, eles querem jogar futebol, vamos jogar futebol. Só que não tem saídas laterais, né? E vai ser falta quando um aluno estiver parado, tem que sempre estar correndo. Ou seja, eu dou um estímulo para eles, que é fazer uma atividade, não importa qual é a atividade, porque eu não estou trabalhando performance, nada assim. E aí, no meio da atividade, também vou pegar a frequência cardíaca. Ao final da atividade, na volta calma, eu pego a frequência cardíaca de novo. E eles vão dizer assim, o que vocês estão sentindo? Eu tô cansado mais que na aula passada, estou cansado isso. E eu vou explicar como é que é o sistema aeróbico para eles. Posso até pedir depois uma pesquisa, posso pedir uma outra coisa com eles. Ou seja, é um projeto que eu vou construindo para ter o quê? Consciência daquilo que está acontecendo no corpo de vocês. Por que tem que beber água? Né? Como é que uma pessoa fica forte? Como é que emagrece? Tudo isso eu trabalhei no ensino médio. É consciência daquilo que eu estou fazendo. Né?
Os meus alunos... Nossa, Oi? eu achei genial, porque tu estimula a eles a procurar aquele conhecimento do porquê isso está acontecendo. Tu não só chega e larga assim o conhecimento e a eles que buscam. Tipo, tu estimula, mostra o porquê disso e depois explica o que é. Achei genial. E outra, digo, dentro do projeto, a questão da alimentação, certo? Tu pede para eles analisarem assim, o lanche daquele dia, o lanche de uma semana, o que eles estão comendo, essas coisas todas. Aí eu vou pegar aquela traquinas e ver o que está escrito nela. Perfeito? Né? Ah, o refrigerante, Coca, Pepsi, suco, como é que é essas coisas todas. E aí tu pode passar um filme, cara, que é aquele Muito Além do Peso, que é fantástico. Vocês já viram esse filme? Documentário, Muito Além do Peso? Ah, vão lá no YouTube, bota Muito Além do Peso. É fantástico. Por quê? Porque, só para assim, ó, e começa na floresta amazônica. Naquelas casas palafitas que ficam sobre a água, em função da enchente do rio, certo? E lá tem um guri de 3 anos, deitado no chão, chorando, porque ele quer a teta dele. Né? Quer o mamar dele diário, com 3 anos. E aí tu fica, e a mãe, a avó, no caso, acho que é a avó que tá ali, tá tentando dar uma fruta, uma banana para ele, seja o que for. E isso vai aparecendo, né, tentando dar outras coisas, vai estar dando, né, essas coisas todas. Ao final do filme mostra que a criança queria a teta dele. Era uma criança obesa, gorda, de 3 anos. A cabeça é desse tamanho, a barriga é desse tamanho. Sabe qual é a teta? É uma Coca-Cola de 3 litros, que a criança toma uma sentada. E é absurdo, né? E os pais deixam isso. Aí, nesse meio do filme, lá no meio do filme, eles pegam a traquinas e leem o que tem dentro. E mostram a quantidade de açúcar. E diz que não tem nada. É só farinha. É só farinha. E que a quantidade que tu come dentro de bolachas, se comer uma traquinas inteira, é a mesma coisa que tu comer 8 cacetinhos. 8 cacetinhos com margarina. Certo? Aí ele vai lá para aquela batatinha da onda e vai mostrar que tem na batatinha da onda a quantidade de óleo, a quantidade de sal e a quantidade de farinha. E depois é só acidulante, que é para gosto, cor, forma, essas coisas todas. Ah, mas não tem batata? Não tem batata nenhuma. Batatinha da onda não tem nenhuma batata. Então, muito além do peso que eu tenho aqui, mas dá para pegar, deixa eu ver aqui se está aqui, dá para pegar em qualquer YouTube, vocês entram, Doutores da Alegria, Corpo Baixo, pessoal, Beto, Família, Engraçados, Filmes, não sei se é esse aqui, Muito Além do Peso, e esse filme aqui, ó. Ó o gordinho, olha que é a teta dele. A mãe dele morreu. Por quê? Porque esse polícia matou ela. O começo do filme, lá nas palafitas. A gordura dele. A gordura força o pulmão. Olha, come só salgadinho, essas coisas todas ali. Tem testes. Ele traz a boneca mais famosa do processo. Fala sobre as políticas públicas. É bem interessante. As que são de Porto Alegre. Olha na Amazônia, os caras têm um carro da Nestlé para vender chocolate, bolacha, essas coisas todas. A indústria alimentícia é louca, né? Hoje eu vou matar um Dói com o planeta, né? Imagina que você está comendo o mais puro da fruta, né? Porque néctar tem essa noção, né? É uma coisa essencial, né? Essa é boa. Sabe o que é néctar, pessoal? Sabe o que é néctar? Aquilo que está nos refrigerantes, nos sucos de fruta. Um néctar. Até os caras fazem assim para as gurias. Tu é o néctar da minha vida. Se a guria saber que é o néctar, quer te dar um tapa na cara. Néctar é o bagaço.
é a sobra. Tu espreme toda a laranja. O que sobra aquilo ali é o néctar. É isso, é. E aí, quando é o refrigerante, ou o suco de uva, é o néctar de uva, o néctar de laranja, vocês estão achando que tá com muita coisa. Não. Então, assim, vocês mesmos, ele tem 1h20 de filme, coisa assim, mas é bem interessante, ele não me lembro agora. Vejam vocês em casa. Depois disso vai ter gente que não vai tomar mais. Eu... Sim, larga fora. Coca é horrível mesmo. E eu não gosto de Coca. Eu gosto de Pepsi. Bom, então, eu trabalhei isso no ensino médio. Trabalhei essas questões, porque jogar alguma coisa ou outra, geralmente no ensino fundamental aprende a jogar. E eu não trabalho... Eu dei aula de educação física há mais de 15 anos, né, em escolas tanto particulares como escolas comunitárias. No ensino fundamental, o esporte ele entra, mas dentro do meu objetivo. Eu dava aula de dança, eu ensinava as crianças a dançar, e às vezes eu tinha turmas que era só guris, tinha 30, 40 guris, e eu ficava com os guris e a outra pessoa ficava com as gurias. E aí, então, eu dava aula de dança, ritmo, e eles faziam, a gente se divertia juntos. Tá? Eu dava conceitos, eu tenho provas aqui que eu guardei, em algum momento eu guardei, sobre gordura, essas coisas todas do ensino médio. Deixa eu ver se eu tenho aqui artigos, aulas. Puxa vida, agora, será que essa é minha? Não me lembro agora, do passado, isso aqui, estágios, músicas, não é isso aqui. Que eu tenho provas, essas coisas todas que eu esses dias estava lendo, e meu tempo na década de 90, anos 2000, esporte, será que eu botei para cá? Não me lembro agora. Então vocês têm que pensar que a educação física que vocês tiveram, não é a mesma que está a ideia hoje em dia. Vocês tiveram praticamente a esportista, a avaliação, fazia prova, pessoal. Professor, tu é. Isso aqui para as crianças peladas era a 5ª série aqui, ó. Por que não é recomendável praticar esportes de impacto como voleibol e handebol mascando chicletes? Porque faz mal na resposta coerente. Explique muito bem. Então eu falava as coisas, para que beber água, a questão do chiclete, várias coisas assim, né? E claro, o handebol que eu tinha que dar, né? Porque o que acontece quando não bebemos água durante ou depois da atividade física? O corpo pede, pelo amor de Deus, um gole d'água, o corpo dá graças a Deus, porque ele não gosta de tomar banho, e assim por diante. Ou seja, eu já trabalhava tudo, a consciência daquilo que está sendo feito lá na década de 90, nos anos 2000. Qual é a consciência que vocês querem? Porque a primeira coisa que eu vejo, até pelo exercício que vocês mandaram ali, é esporte. Esporte é uma das estratégias. Esse exemplo que eu dei do ensino médio ali, claro, chegou numa escola que o professor só dá esporte, essa atividade de frequência cardíaca, tu vai deixar eles fazer, mas depois tu pode propor atividades diferentes. Pode fazer gincana, tu pode fazer tipos de dança, movimentos que tu pode fazer tudo isso com o ensino médio. Então, esporte é uma das estratégias que tu está dando aula, mas não é o que tu está dando aula. Teu objetivo não é trabalhar vôlei, futebol e atletismo. Vôlei, futebol, atletismo seriam as estratégias de ensino. Porque se tu pegar pela linha desenvolvimentista, que é a habilidade motora, é a habilidade de saltar. Tu pode dar isso através de uma brincadeira, fazer uma brincadeira que eles têm que saltar. Tu pode dar isso através de exercícios de atletismo, como da atletismo de basquete, que tem que saltar, o voleibol, que tem que saltar na rede. Ou seja, qual é o que tu está trabalhando? E aí tu vê assim, qual é a melhor estratégia para aquele momento? Pode ser uma dança, pode ser uma recreação, um jogo, uma brincadeira, pode ser a ginástica, pode ser lutas, pode ser esporte. Então, é estratégia de ensino, de como trabalhar aquilo. Mas eu tenho que dar meu conteúdo pelo BNCC é trabalhar esportes de invasão. Ou seja, esporte de invasão vai ser o link que tu vai sair. Mas lá no esporte de invasão, tu precisa trabalhar com a corrida ou quicar a bola. Para trabalhar o quicar a bola, tem outras estratégias de ensino para a criança aprender a quicar a bola. E depois tu vai aplicar esse quicar a bola dentro de uma regra esportiva. Compreender o processo?
né? Não fiquem bitolados nas coisas ali. O bitolado é a linha que vocês vão seguir, certo? Mas voltando lá que eu estava explicando para vocês a tarefa lá. Deixei 3 tarefas. Vocês vão ter que fazer exercícios para desenvolvimentista, exercício para psicomotricista e para construtivista, certo? A princípio eu só deixei para o dia 7, mas vocês vão postar dia 7, mas provavelmente eu vou deixar até o dia 14, ou seja, vai ter até essa quinta-feira que vem, até a outra quinta-feira, que a gente vai ter uma aula igual a hoje, que a gente vai discutir. Pode postar um pouquinho antes, sem problema nenhum. São 3. Aí tem que botar fase inicial, a principal e a final. Inicial não quer necessariamente ser aquecimento com corrida, essas coisas todas. Como eu estava explicando anteriormente, se a minha inicial vai construir o objeto que eu vou trabalhar, que é amassar o jornal. Posso fazer uma atividade para a criança gostar e depois amassa o jornal e fazer a atividade. O meu aquecimento, digamos que eu vou trabalhar com handebol e arremesso. O aquecimento é um aqui, outro na outra linha lá. Ele vai correr, bater na minha bola, volta de costas devagar. Aí, quando eu chegar aqui, o outro vem na minha direção, vai devagar. Isso é aquecimento. Já na estrutura do teu próximo treino. Uma aula, tu não pode fazer assim, o meu aquecimento agora vai ser nas escadas, minha parte principal vai ser na quadra, e a minha volta calma vai ser lá na sala em cima. Não, porque aí tu desestrutura toda a tua aula. É uma coisa que vai sequência a outra. Ou seja, se eu vou começar a jogar rápido, arremesso, qual é o aquecimento que eu posso fazer? Vou devagar fazendo isso, depois eu faço isso e faço... Por exemplo, eu estou aqui e o computador estão vocês. Então eu vou correr até vocês, bati na mão de vocês, voltei. E o segundo, eu arremesso de perto, não longe, para não ter um impacto sobre a articulação, arremesso e eu corro até vocês, bati na mão. Volto, e aí tu joga a bola para mim. Ou seja, eu vou fazendo uma sequência progressiva mais leve para aquecer até o exercício que eu quero. Isso é aquecimento. Porque o que acontece? Aí tu vai trabalhar arremesso e tu pede para os caras correrem. Quando os caras estão correndo, que movimento tu fizeste com elevação de braço, de ombro aqui? Nenhum. A não ser que na tua corrida tu fizesse movimentos para aquecer a tua articulação. Eu preciso aquecer a articulação. Para que serve aquecimento? Aquecimento para que eu, naquela articulação que estou fazendo, aquecer aquele membro, eu vou aumentar o líquido sinovial aqui. Porque se eu não aumentar o líquido sinovial, vai ter problema na estrutura. Mais do que isso, quando eu começo a aquecer aqui, aumentando o aporte sanguíneo. Aumentando o aporte sanguíneo, aumenta o aquecimento do próprio músculo, ele vai ficar mais quente. Estou gastando energia, está vindo mais sangue, teve mais energia, certo? Já chego lá no dinâmico, está chegando lá. E isso faz o quê? Que as fibras musculares ficam mais elásticas. Tem mais sangue, está mais aquecida, mais elásticas. E aí, aqui, eu vou dizer que aqui é meu músculo e está ligado nessa minha outra mão. Como é que chama aquela estrutura entre a articulação, que eu vou dizer que é meu pulso, e meu músculo? Como é que chama essa estrutura entre o músculo e a articulação? Cartilagem? Como? Cartilagem? Não. Tendão. Ah, sim. Então, quando eu estou frio, os meus tendões vão, na minha articulação, tudo aqui, eles vão ser forçados, forçando a articulação. Quando eu estou aquecendo, vai distensionar os tendões, relaxando a articulação. E o líquido sinovial é que é a estrutura. Você sabe o que é bursa? Alguém já teve bursite? Ite é inflamação da cápsula articular, chamada de bursa. É limitante de movimento. Não levanta o ombro, essas coisas todas. Eu tive isso, mesmo fazendo aquecimento tudo, porque eu treinava impacto, cortando os meus atletas, direto, cortava mais de 1000 bolas por dia, e de acordo com eu dava treino no União, no colégio, eu dava aula em 2 colégios no União, voleibol, equipes, o tempo todo, treinava todos os dias, um impacto muito grande. E aí, forçou, eu tive bursite. Quando eu aquecia,
Estava normal, parava para não levantar o braço. Então, inflama a bursa, dá problemas, aí estou frio. Sabe o que é um aquecimento que eu fico louco da vida? Os caras pegam corpo frio, botam um cara no gol e vão lá pro meio da quadra e começam a chutar, fazendo potência. Tu tá arrebentando fibra muscular, tá forçando a articulação. E assim, mas os caras formados, né? Não, que os caras tão loucos? É que a criança, e principalmente o adolescente, como eles têm formação corporal ainda, eles não estão sentindo agora. Mas quando tiver 24, 25 anos, quando estão baixando a maturação deles, são níveis de adulto, né? Eles vão sentir tudo isso. Aqueles erros que fazia na infância, na adolescência, vão cobrar. Só que como o professor não está vendo, o aluno não está dizendo para ele que sentiu isso, sentiu aquilo, enquanto eles são adolescentes, ele continua fazendo, porque não tem noção, não tem consciência sobre aquilo. Isso você tem que ter consciência. Cara, nunca aquece. Os caras do voleibol vão lá para sacar. Os caras não aqueceram, como é que vão dar potência? O handebol, como é que vão arremessar ou saltar? Aí vem o aquecimento dinâmico. O que é o dinâmico? O corpo fazendo, mas não por isso seja rápido. Tá? Começa sempre devagar, para que o aquecimento aumente a circulação sanguínea no corpo. Tá? Por isso que é fundamental fazer aquecimento. E vai dar problema. Mas nas aulas de educação física, o aquecimento, para tu não perder tempo, e os alunos vão ter a atenção, tu vai fazer pela própria atividade que tu vai fazer. Tá? Digamos que tu vai trabalhar um jogo, uma brincadeira, que é de corrida. Tu vai começar com uma corrida pega-pega a fuzel? Não vai. Ah, mas a criança faz, ela brinca. Ela vai brincar porque está acontecendo coisa no corpo dela e tu não tá percebendo agora. Mas depois, mais tarde, bem mais tarde, vão cobrar coisas. O corpo vai cobrar essas coisas. Eu começaria uma atividade, um para fazendo uma coisa ou outro no outro, tal, pega aquilo, bem rapidinho, curtinho, e aprimorando o negócio. Esse é o processo que você tem que fazer. Qual é a primeira e segunda atividade que vocês fariam para chegar na parte principal? Depois, o que vocês fariam? Então, tem que seguir a mesma sequência. Se eu vou fazer com bolinha, eu posso começar devagar. Joga e pega baixinho. Na parte principal, que eu quero, que é o meu objetivo, e aí vocês vão ter que dizer qual é o objetivo. Ah, não, vou trabalhar o braço oposto. E aí eu vou começar toda a sequência o braço oposto. Na volta calma. Pô, a volta calma, eu posso pegar a minha própria bolinha e fazer massagem no outro braço, um braço no outro. Eu posso fazer em dupla, porque eu posso terminar a minha atividade, comecei em individual, eu passo para em dupla. E aí eu faço massagem no outro. Ou senta todo mundo em círculo, né? E aí metade do círculo fica atrás do outro fazendo massagem, ou aquele joguinho com a bolinha mesmo, pernas abertas, tem que acertar no meio das outras pernas. Ou seja, alguma coisa de volta calma. Óbvio que eu não estou pedindo, mas óbvio que vocês vão fazer isso mais tarde, após terminado a volta calma, para que eu faço volta calma? Para que o cérebro diminua a explosão. Ou seja, eu preciso, para falar, que as crianças estejam com a ansiedade baixa. E isso eu faço a volta calma. E aí eu vou conversar com eles. O que nós brincamos? O que nós fizemos? Por que tal coisa aconteceu? Você fazia isso, aquilo. Porque se tu conversar com as crianças, elas estão agitadas, elas não vão prestar atenção. Por quê? Porque o cérebro está lá ainda. Então, de novo, vocês vão fazer um exercício desenvolvimentista. O que eu faço? Começo, a parte principal, vocês vão escolher qual é o conteúdo, eu botei de propósito, vocês escolherem que linha, né? O professor da aula posterior não pirar. Exatamente, volta calma para o professor depois de sala de aula. Meu professor fazia isso. Ele chegava assim, nós chegávamos, descíamos, e ele já perguntava, o que vocês querem hoje? Futebol, vôlei, basquete? Tá, então já pega a bola e vai jogando. Depois ele disse, bola para mim, água, banheiro e sobe. Que aquecimento, que aula que ele dava. Escola particular, Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre, do lado dos Palmos de Ventos. Hoje é uma das escolas, e sempre foi uma das escolas mais caras de Porto Alegre. E o professor, gente fina pra caramba. Geralmente, todos os professores são legais, né? Só que, aula em si, não. Então, para quebrar esses paradigmas, é vocês pensarem o que vocês realmente estão fazendo.
Eu sempre fico na dúvida não, tipo, olho torto quando o professor me apresenta o plano de ensino que é só esporte. Eu tipo, o que esse cara quer com só esporte? Esporte é fundamental para a nossa vida, com certeza. Mas não vai trabalhar só esporte. Tem muitas coisas que tem que trabalhar com os teus alunos. Por que eu vou fazer vôlei, futebol, basquete? No meu próprio estágio. E isso são estratégias de ensino, certo? Dúvidas? Professor, Ah, isso é para fazer por escrito a montagem desse plano ou vai ser em vídeo? não, vai ser por escrito, certo? Porque não é para ferrar vocês, é óbvio que seria mais fácil de vídeo, etc e tal. Né? Assim, ó, o professor de educação física, ele é bom para dar aula, de falar com os outros, mexer o corpo. Mas botar no papel é horrível. Então, para conseguir botar no papel, vocês vão penar um pouco. Só que se vocês não fizerem mais que isso, não exercitarem agora, depois vai ser pior. Mas é um exercício, claro. E eu digo assim, é um exercício, mas o que eu estou preocupado? Não só preocupado, eu estou pensando adiante lá. É uma forma de vocês se puxarem um pouco mais, tá? Que eu tenho que estimular vocês para se puxar um pouco mais, e para dar um up nas notas de vocês. Então, quem tirar o e-mail tá legal, mas tem as tarefas para fazer. Mas quem tirou meio ou 1 ponto, fazendo essas 3 tarefas estiverem legal, eu dou um up na nota. Certo? Porque qual é o meu objetivo? Não é a nota em si, mas se vocês aprenderam ou não. Porque provavelmente um de vocês podem ser professores da minha filha, da minha mãe, né, ou meu professor. Então, eu quero que vocês realmente compreendam, não só executem. E por isso eu também quero o papel, porque vocês aprendam e vão penar para botar no papel. Então, como é que eu vou fazer, professor? Vocês vão lá, já botei estrutura. Qual vai ser a linha desenvolvimentista, certo? Não, só tu, Delmar. E linha desenvolvimentista, botei número de 20 alunos, certo? Vai ser tipo plano de aula, prof? Espécie de plano de aula, certo? Porque em cima tem um cabeçalho, abaixo tem parte inicial, parte principal. Presta atenção que eu não estou mandando fazer aquecimento, é parte inicial. Que a parte inicial de uma linha de construtivismo, né, é construir o brinquedo, o ambiente em si. Olha só um dos exemplos que agora eu me lembrei na linha da psicomotricidade. Aí vocês fazem um aquecimento de corrida, porque, não, aquecimento tem que correr. E aí chegou na parte principal, as crianças tu tem que explicar para elas como fazer as coisas, montar o jornal, aquele negócio todo. E vai perder 10, 15 minutos. Aí eu perguntava, mas tá, e aquele aquecimento serviu para quê? Se tu teve que explicar tudo, se tu teve que construir as bolinhas, se as crianças ficaram paradas 15 minutos, para que tu fez aquecimento? Serviu para nada. Então é a forma que vocês vão penar um pouco, por isso que eu vou deixar 15 dias. Mas quem já tá ok. Na outra semana nós voltamos, porque eu vou deixar isso para vocês fazerem até semana que vem, e até a outra semana. São 3 tarefas, porque uma em cada linha. Aí, daqui 15 dias eu volto, nós vamos conversar. Eu gostaria realmente que vocês tentassem fazer, certo? Para quem chegou atrasado, acho que é o Delmar, chegou atrasado, um ou outro atrasado, está sendo gravado e rever o que eu falei sobre desenvolvimentista, o que eu falei sobre psicomotricidade, o que eu falei tal coisa, e tenta perceber, certo? Eu sei que deve ter várias dúvidas, mas alguma dúvida aí agora de cabeça? Ô, professor, eu fiquei com uma dúvida, se o senhor chegou a temporizar a aula ou não, é livre? Quanto tempo de cada... 30 minutos. Para já ser mais específico, né? Porque tirando aquela parte de conversa, eu não quero dizer que assim, vão 5 minutos iniciais, os alunos estão vindo, depois mais 5 minutos de conversa, depois no final da aula, água ao banheiro. Não, só quero em termos de atividade. Inicial, meio e fim. Certo? Então pode ser tiro grosso, sem problema nenhum.
Feito? Bah, professor, que isso, hein? Feito. Então tá, pessoal. Bom feriado para quem for fazer feriado, quem já está em casa mesmo, tá aí, né? No grupo, podem botar alguma dúvida ali ou outra, né? E aí vamos discutindo como se fosse um fórum, né? Essas coisas todas. E tocar adiante. Beijo para vocês. Então, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, tá, qualquer dúvida a gente vai lá no grupo, tá, professor? Porque a dúvida é na hora que for fazendo, tá ok? Alguém me explana no grupo aí. Então tá, velho. Boa noite. Beijo pra você. Tchau, tchau. Boa noite. Então, tchau, tchau. Vamos.